Paz do Senhor a todos, meus amados irmãos e irmãs. Estamos aqui ao vivo neste momento, para trazer uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Um ensinamento que Deus colocou no meu coração sobre santidade, irmãos? Sobre santificação. A palavra de Deus se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. Amém, irmãos? Livro de Romanos, capítulo 12, no verso 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém, irmãos? Fazer um minutinho de oração aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós te apresentamos aqui, Senhor, nessa hora, Pai. Esta palavra, apresentamos o nosso culto a Ti, Jesus. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, as minhas falhas, pelas minhas iniquidades, pelas minhas transgressões, Senhor, os pecados com que pequei contra o Senhor, ó Deus. Senhor, pelas vezes, ó Deus, que entristeci ao Teu Espírito Santo, pelas vezes que ofendi, Senhor, a Sua santidade, me perdoa, Senhor. Senhor, venha nos curar, Pai, de toda enfermidade, toda a lepra do pecado, Pai, todos os vestígios de pecado que há em nós, Pai. Revela para nós, Senhor, os pecados que estão em ocultos. Que a Sua palavra, Senhor, venha nos fortalecer, Pai. Eu te peço nessa noite que a Sua palavra venha nos ajudar a vencer, ó Pai, todo o mal que há em nós, Pai. Ó Senhor, tudo aquilo, Pai, que tenta interferir a nossa comunhão, intimidade entre o Senhor e nós mesmos, Senhor, entre nós e o Senhor, ó Deus. Ó Pai, eu sei que a Sua palavra nos diz que as nossas iniquidades é quem faz separação entre nós e o Senhor. Mas nós te pedimos nessa noite que venha, Senhor, nos purificar da nossa iniquidade. Atenda os teus olhos, ó Pai, para este culto dessa noite, para essa palavra. Eu te peço que o teu Espírito venha essa pregação, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Irmãos, nós acabamos de ler aqui, ó, o livro de Romanos, capítulo 12, a partir do seu verso 1, a gente vê que o tema fala a consagração a Deus. O interessante é que o tema que o apóstolo Paulo também colocou, até no tema mesmo, irmão, a gente pode ver que há um símbolo de humildade e fidelidade, no uso dos seus dons. Então Paulo aqui, irmãos, é como se Paulo estivesse escrevendo aos romanos, já dizendo que a maneira que devemos consagrar nossa vida a Deus, a maneira que devemos oferecer o nosso melhor a Deus, com humildade e fidelidade. E ele vai falar no uso dos seus dons, porque nada é para nós, irmãos. Tudo que Deus nos dá é para a edificação do reino de Deus, é para que o nome dele seja glorificado. E quando Deus dá um dom para a gente, Deus ele entrega aquele dom para que a glória dele venha a ser manifesta em nossas vidas. E Paulo vai iniciar dizendo, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente vê que um rogo, irmãos, não é uma espécie de oração comum. Rogar é uma súplica. Paulo vai dizer uma maneira de suplicar. Rogar é como se ele estivesse insistindo. Estivesse dizendo que ele está insistindo aqui,
clamando pela compaixão de Deus, né? Para que nós venhamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né, irmãos? E a gente vê que o que me chama a atenção é que ele entra nesse sacrifício vivo e santo, e lá em Coríntios ele vai escrever que os nossos corpos é templo do Espírito Santo de Deus, né? Então, ou seja, nossos corpos não é de nós mesmos, é do próprio Espírito Santo. A partir do momento que um crente ele aceita Jesus, ele confessa Jesus Cristo como seu Salvador, ele não passa a ter mais domínio sobre o seu corpo. Ele não passa mais a satisfazer os seus desejos, né, as suas paixões e concupiscências. Ele passa agora a ser guiado pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus passa a direcionar a vida daquele crente. O Espírito Santo assume a direção da vida daquele crente. Ele passa a guiá-lo, passa a conduzi-lo pelos caminhos, né? E acontece até mesmo que Davi fala lá em Salmos 23, ele fala: guia-me mansamente às águas tranquilas, né? O Senhor passa a ser o nosso pastor, né? O Senhor passa a ser o nosso guia, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Porque logo se o homem ele é formado pela palavra, irmãos, é a palavra que nos sustenta também, a palavra que nos alimenta. Mas a palavra ela não vem sozinha em si só, né? A palavra ela tem que ser acompanhada do Espírito Santo de Deus. Tem que haver essa companhia, essa junção, né? Pela palavra e pelo Espírito. Porque nós fomos gerados pela palavra e pelo Espírito, né? A Bíblia diz que em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e Deus pela sua palavra disse, né? Haja luz. E o interessante disso tudo é que quando Deus ele forma a terra ela passa a ser formada ali, Deus ele manda, melhor dizendo, a terra gerar plantações. E Deus olha para o mar e diz para o mar gerar peixes. Mas quando Deus vai formar o homem, Deus não fala para ninguém formar o homem. A Bíblia fala que Deus pega o homem ali, Deus pega ali do pó da terra, Deus vai e forma o homem e sopra o fôlego de vida. E logo ali Deus forma o homem ali e dá vida para o homem, né? Então nós somos criaturas, feituras de Deus, né? Feitos pelas mãos do Criador. E logo se somos feitura do Criador, nós passamos a ser feitos para a glória dele. A Bíblia fala que Deus criou o homem para o seu louvor. Então Paulo ele está falando aqui, por que Paulo roga, né? Que seja um sacrifício santo e agradável a Deus. Porque o homem todo tempo ele deve agradar a Deus. Todo tempo ele deve buscar a santidade, se separar para Deus. Tirar tempo para estar com Deus. Porque a separação ali é se separar do mundo, do pecado que nos aproxima de Deus, irmãos. Quando a gente vê lá em Gênesis também ainda, né? Quando Caim e Abel foi oferecer os sacrifícios ali, a gente vê, irmãos, que Caim, ele ofereceu qualquer coisa, mas Abel não. Abel resolveu oferecer o seu melhor para Deus. E ali Abel, ele oferecendo o seu melhor, acredito eu, irmãos, né? A Bíblia não menciona isso, mas acredito eu que Abel, ele sabia que Deus havia cobrido a nudez do pai dele e da mãe dele com uma pele de um animal, que creio eu que aquele animal era um cordeiro, porque em Apocalipse fala sobre o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E esse cordeiro era o próprio Jesus, ou seja, Jesus Cristo já estava lá em Gênesis, na vida de Abel, cobrindo o pecado de Adão, melhor dizendo, né? E se Jesus cobriu o pecado de Adão, logo Jesus ele vai e ele cobre a nudez de Adão, e Jesus aparece também ali
durante aquele sacrifício que Abel oferece, que era o melhor, um cordeiro. Então Jesus ele já estava ali. Por isso que Abel ele vai oferecer o seu melhor, porque o Espírito Santo de Deus atuava na vida de Abel. Abel não era guiado pelo mal. Abel era guiado pelo bem, que é o Espírito de Deus. Já Caim, irmãos, né? Caim ele já estava com a maldade no seu coração, já, né? Ele estava tão desatento, tão desapercebido ali como aquelas virgens loucas, né, de Mateus 25, que ele não se preocupou em oferecer o melhor. Ele se preocupou em só entregar ali, né? Falou, vou lá sacrificar. Mas a preocupação dele não estava em oferecer o melhor para Deus. Já Abel não, Abel queria oferecer o melhor. Por quê? Porque era um sacrifício vivo, né? Sacrifício santo relacionado a Jesus Cristo. Quando fala de sacrifício vivo e santo, está relacionado a quem? A Cristo, o sacrifício santo que Jesus fez, sacrifício puro lá na cruz do Calvário, entregando a sua vida por mim e por vocês, né? Sacrifício de sangue. E Paulo ele fala também, né, que nós fomos comprados por bom preço. E aí ele fala que foi preço de sangue. Ele diz, glorificai a Deus em vossos corpos. Ou seja, né? Por isso que ele fala em Romanos, para a gente oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Que é o nosso culto racional. Que é um culto com entendimento. Mas espera aí, irmão Tiago, é um entendimento da mente humana? Não. Paulo ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. A partir do momento que confessamos Jesus como Salvador, nós recebemos a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, né? Jesus diz em sua palavra, né? Eu vos enviarei o Consolador. Tem uma passagem também que ele fala, ele ordena os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, quando a gente está em Jerusalém, a gente está na igreja, esperando na promessa de Deus. Essa promessa é ser revestido. Revestido é o que? Receber capacitação, receber a mente de Cristo, receber a unção de libertação, de cura, de transformação. Quando a gente confessa Jesus como Salvador, logo somos transformados pela palavra e pelo Espírito. E se logo somos transformados, irmãos, somos guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito começa a nos guiar, nos direcionar, ele nos guia a andar em Espírito, que fala lá em Gálatas, né? Andar em Espírito e não cumprireis as obras da carne. Gálatas 5, né? Então, o crente que anda em Espírito, ele se preocupa em oferecer o melhor. Ele se preocupa em oferecer o que é agradável, vivo, santo e agradável a Deus. Que é esse culto racional, né? Aí no verso 2 Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas ele fala do vosso entendimento, irmãos, é isso que eu estou querendo dizer, não é o nosso entendimento humano, é um entendimento sobrenatural, porque nós recebemos a mente de Cristo, ou seja, se nós recebemos a mente de Cristo, o nosso entendimento passa a ser guiado pela palavra. Amém? E é isso, irmãos, eu vou finalizar por aqui porque a bateria do celular já está descarregando. Aí ele fala, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Ou seja, Paulo está dizendo que a gente não tem que querer ser melhor do que ninguém, né? Nem querer saber demais. Temperança aqui, irmãos, quer dizer moderado, né? Uma pessoa que tem controle, né? Uma pessoa que sabe ali ter o domínio, ter o controle, né? Uma pessoa que não quer amostrar, né? Se amostrar ali, fazer para se exibir, entregar o melhor para Deus, mas para mostrar para Deus o melhor, não para mostrar para as pessoas da terra, né? Porque quem brilha em nós, irmãos, é Cristo Jesus, ele que tem que resplandecer, né? Ultimamente a gente vê muitos pregadores aí querendo aparecer, né, nos altares, mostrando ali seus banners, né, de festividade,
colocando ali, né, as suas fotos com os microfones e redes sociais. Logo quem aparece é eles, não é Cristo que brilha. Mas a partir do momento que você quer que Jesus brilhe em sua vida, que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada em você e ser notório, a gente vai aprender a ter controle, ter domínio, né? A gente se preocupa em saber ali com temperança. A gente vai aprender a saber com temperança, moderadamente ali, e não quer se mostrar para ninguém que é melhor do que o outro, fulano, ciclano, que somos todos iguais diante de Cristo, né? Aos pés da cruz o chão é plano. Jesus, ele olha para todos nós com igualdade, né? E a Bíblia fala que a gente tem que considerar os outros superiores a nós, né? Até mesmo os nossos irmãos, amém? Então eu deixo aqui essa mensagem para reflexão aí, que Deus venha abençoar a todos. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.